Olá, gente! Que maravilha tê-los aqui novamente com a gente. Um tempinho bem longo, né, que a gente ficou sem se falar, mas voltamos. E voltamos em alto estilo. E eu queria falar para você, alguma vez você ficou se questionando o que você tem que fazer com a sua fachada? Claro, né? A gente sempre acha que a nossa fachada precisa de pintura, de lavar, de fazer e acontecer. E muitas das vezes a gente não sabe. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Buscar o profissional. Mas esse profissional tem que ser aquele profissional. Então vamos bater um papo bem legal com a Roberta, da Franco Vieira, para a gente saber exatamente como que a gente vai cuidar do nosso condomínio. E sem mais e nem menos, vamos falar com a minha convidada especial. Roberta, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, querida. Parabéns pelo seu podcast. Estou muito feliz de ver esse movimento, essa sua temporada. E assim, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, não só sobre fachada, mas assuntos pertinentes ao mercado condominial. Então, assim, esse movimento de levar informação, de ter um podcast, é um movimento que a gente apoia muito, né? Eu também sou host de um podcast e quero te parabenizar não só por esse movimento, mas por você ter sido essa pioneira e essa mulher que esteve à frente, desbravando esse caminho para muitas mulheres passarem. Então, assim, você, para mim, é pura inspiração. É muito importante, né, Roberta? A gente realmente está se apoiando. Eu falo muito isso nas redes sociais. Nós, para sermos líderes de alguns movimentos, a gente tem que ter exemplo. Exatamente. A gente tem que ser o exemplo. A gente falou aqui nos bastidores exatamente sobre isso. Não adianta eu estar aqui na frente das câmeras, eu estar num palco e falar, eu apoio, conte comigo. E muitas das vezes a gente vê algumas situações e a gente não se posicionar. E aí, mesmo antes da gente falar um pouquinho da Franco Vieira, porque está todo mundo querendo saber as dicas que você tem maravilhosa para dar, eu queria que você falasse um pouquinho da Roberta, do movimento que foi feito antes de você ser a Roberta que todo mundo conhece, da Franco Vieira. Aproveitar essa oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais da Roberta que eu conheço. Maravilha, Ana. Minha jornada é longa. Ela foi construída através da área comercial, da área de vendas, de marketing, né? Então, eu sempre permeei esses territórios, fui consultora de franquia. E em 2013, quando eu conheci o Marcelo, meu sócio, eu resolvi empreender. Então, eu saí do mercado e resolvi empreender. A Franco já existia. E eu comecei empreendendo dentro da Franco Vieira, porque a gente já atendia vários condomínios do Rio de Janeiro. Porém, eu queria dar um presente para os clientes no final do mês, no final do ano, né? Então, eu fiz uma caixinha de brownie e aquele brownie passou, assim, pela Franco Vieira como um furacão, se transformou num negócio. Eu tive uma doceria e como eu sempre trabalhei com mulheres, eu olhei um mercado, que era um mercado da confeitaria, e eu fundei a primeira escola de empreendedorismo para mulheres que atuam na confeitaria e no delivery. Fiquei por lá algum tempo, né, assim, na Franco e nesse meu negócio, que é um negócio mais de mentoria, de cursos online, de eventos. Mas, num determinado momento, a Franco precisou de mim novamente. A Franco cresceu, né? Deixou de ser um bebezinho, passou a ser um adolescente virando um adulto. E, em 2022, eu voltei 100% para a Franco, para assumir toda a parte de marketing comercial. E eu me deparei com um mercado totalmente novo, né? Um mercado que passou pela pandemia, que as pessoas vinham se profissionalizando, que estavam sedentas por conhecimento. E eu falei, gente, o conhecimento faz parte da minha jornada, a conexão faz parte da minha jornada. Por que eu não pego isso e plugo na Franco Vieira? Porque tem muito a ver com os nossos valores. Então, aos pouquinhos, eu fui estruturando toda a parte comercial da Franco, toda a parte de marketing, a gente fez todo um processo de compliance. E no ano passado a gente fundou o Instituto Franco Conecta, que hoje tem um olhar que vai além da engenharia. A gente quer realmente ajudar os síndicos, a gente quer potencializar o mercado condominial, trazer conexão entre as pessoas. Então, a gente tem alguns movimentos. Um deles é o podcast, tem alguns movimentos com as mulheres. Hoje a gente faz parte
dos 2 maiores clubes de mulheres do mercado condominial, que é o Chá das Síndicas e o W Condo, que você também faz parte, né? A gente precisa levantar essas mulheres. Eu acho que quando uma mulher levanta, outras mulheres levantam juntas. Isso faz parte da nossa missão. E vem muita coisa boa por aí. Que bom. Eu acho que 2026 vai ser um ano onde a gente vai conseguir realmente concretizar tudo que a gente imaginou para o Instituto. E como Deus faz tudo certo, no tempo certo, vai vir muita notícia boa aí para vocês. E olha só o detalhe, né? Você que prestou bem atenção no que a Roberta falou. O mimo, que foi um brownie, que ela fez sem pretensão nenhuma, só para poder retribuir com carinho os clientes. Aquilo ali fez tanto sucesso que transformou-se em um negócio que ajudou outras mulheres. 5.000 mulheres 5.000 diretamente mulheres. E 9.000 mulheres indiretamente. Né? Olha que coisa legal. Porque olha os números. Muitas têm os seus negócios, né? Então, quando uma mulher se transforma, ela transforma toda a equipe. Então, assim, eu rodei todo o Brasil dando palestras por causa de um brownie, por causa da Franco Vieira, por causa do mercado condominial. Então... E por causa também da sua preocupação em fazer um agradecimento ao seu cliente final. Sim. Hoje no mercado, Roberta, a gente tem 2 problemas muito sérios que eu sempre falo. O primeiro é que os síndicos, independente dele ser externo, profissional ou morador, ele não sabe o valor dos serviços e dos produtos. Isso é uma coisa que eu, você e todas as empresas que estão patrocinando o Chá das Síndicas, precisamos passar para esses síndicos, esses gestores e gestoras condominiais. Sim. Eles não sabem o valor daquele produto, aquele serviço. Porque você pensa na sua área, um retrabalho. Ah, não, precisa só lavar. E não é só lavar. Ah, não, precisa só pintar. Não é só pintar. Realmente, aquele condomínio precisa de uma reforma. Só que o que acontece? Aquele gestor que está do lado de cá, ele não sabe exigir daquela empresa que vai pedir um orçamento uma coisa só. Ele não sabe nem o que ele precisa, muitas Exato. vezes, né? Porque o síndico, ele tem muitas atribuições. Ele tem que fazer a gestão do condomínio, tem toda a parte predial do condomínio, de engenharia, tem a parte jurídica, né? Então, ele precisa ter ali um conhecimento, um pouquinho de cada coisa. Ele não vai ser 100% em tudo. Mas é importante que tenha parceiros que vá ajudar, que vá instruir. Então, é um pouquinho do papel da Franco. E olhando para esse DNA da Franco, que é de estar ali do lado do síndico, retribuir o síndico, ter gratidão e querer permanecer no mercado condominial, que a gente desenvolve todo esse movimento educacional. E de conexão também, né? Porque a partir do momento que empresas sérias se conectam com os síndicos e através da educação a gente consegue elevar esse mercado, todo mundo ganha. Exato. A Franco, óbvio, né? Com todo esse propósito que a gente tem, a gente não é a empresa mais barata e nunca nem vai ser. Porque a gente tem alguns preceitos, né? A gente trabalha com equipe 100% própria, a gente faz uma análise de cada um dos funcionários antes de entrar no condomínio, a gente está ali do lado do síndico, é uma venda consultiva, o serviço é todo ele descrito num diário de obras online, que o síndico vai poder acompanhar ali passo a passo, aprovar, não vai aprovar, engenheiros na obra. Então, não tem como competir com uma pequena empresa, uma empresa onde é uma empresa de empreitada, que muitas das vezes tem um valor muito abaixo do que o meu, porque quem vai executar a obra é um grupo ali de empreiteiros, de repente não tem seguro, usa uma mão de obra mais barata, automaticamente um material mais barato, enfim, consegue um preço menor do que o meu. Porém, a Franco é uma empresa que a gente está ali ao lado do cliente a todo momento. Você falou dos eventos, né? A gente está em todos os eventos. Então, não tem como você ficar num balcão do evento se você não é uma empresa credível, principalmente em engenharia, porque às vezes acontece. Você faz uma obra, teve um probleminha, tem ali uma garantia que você tem que atender aquela garantia. Então, imagina, uma empresa que não é credível tá num evento como esse, vira um balcão de reclamação. Claro. Então, hoje, os nossos clientes são nossos amigos. Isso, pra gente, é uma honra. E o Franco Conecta começou a partir de uma demanda dos nossos clientes. Sabe aquele cliente que eu fiz a obra de fachada e, às vezes, só vai precisar fazer daqui a 6, 7 anos? Eu perco o relacionamento com ele. Então, os clientes falavam, pô, Marcelo, vou aí tomar um café. A gente fazia pequenos cafés na empresa para manter esse relacionamento depois da obra, né?
E aí a gente teve a ideia de fazer o primeiro evento Franco Conecta para reunir os nossos clientes. E a partir daí tomou uma proporção muito maior do que a gente mesmo imaginava. Sempre pensando no pós-venda, porque às vezes eu vejo que o mercado condominial ele ainda está engatinhando. Principalmente né? aqui do Rio, né? Sim, e eu venho da construção civil, eu venho do petróleo e gás, que Sim. tinha uma postura mais profissional, mais madura. Então, quando eu vejo Totalmente, as pessoas né? fazendo Editais, isso, fiscal de obra. Então, assim, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu só pergunto para o síndico assim, tá, e cadê a RT? Tá, e cadê o técnico de segurança dessa obra? Tá, e cadê às não sei vezes quem? tem RT, mas aquele engenheiro, arquiteto, nunca pisou na obra, ele só assinou aquela RT. Exato. E eu vou te falar, a gente perde muita obra para empresas assim. Sendo que na Franco, todas as RTs, todas as responsabilidades técnicas da Franco Vieira estão no nome do sócio da Franco Vieira, que é o Marcelo. Ele não abre mão disso. Não abre mão. Ele faz questão de estar em todas as obras, porque é o nosso nome e sobrenome, né? Então, eu estava com o Marcelo essa semana, a gente estava almoçando num restaurante na Freguesia. Então, a gente atua muito na Zona Oeste. A gente encontrou 3 clientes com obra em execução. Falei com o Marcelo, é uma honra você poder almoçar, teu cliente vir falar com você, te dar um abraço, trocar uma ideia e a gente sair de cabeça erguida. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? É você fazer um bom trabalho, olhando para um mercado condominial que ainda ele é riquíssimo, poderosíssimo, mas ainda está em expansão, em desenvolvimento, e poder cooperar com isso. Exato. Não só fazendo uma excelente obra. Marcelo fala muito assim, Marcelo é meu sócio, gente, fundador da Franco Vieira, assim, é minha paixão. Eu falo que a gente tem uma relação que é muito maior do que a gente vive aqui nesse plano. A gente se encontrou de alma mesmo e de propósito. Ele fala assim, Roberta, pintar, qualquer um pinta. A Franco Vieira cuida. A gente se especializou em entender as dores do síndico, como ele pensa, quais são as dificuldades. Porque subir para pintar e deixar tudo sujo, e ter um problema de um carro que não foi tirado da vaga, jogar na mão do síndico, qualquer um faz. Qualquer um faz. A Franco se estrutura para minimizar os reflexos da obra. Vai ter problema na obra? Vai ter problema. Se alguma empresa chegar no teu condomínio, Ana, e falar que não vai ter problema na obra, é mentira. Claro, vai ter. Claro. Vai quebrar um vidro, vai sujar um negocinho. Só que o que é o mais importante? É como você resolve esse problema. É o suporte. É o tempo da solução, o tempo da resposta que o mercado exige. Perfeito. E muitas vezes, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, eu tenho maior orgulho de falar. Às vezes acontece um problema num condomínio, o síndico, muitas das vezes, não é profissional, saiu para trabalhar. Quando ele volta, o problema já foi resolvido, ele nem soube o que aconteceu. Porque a gente tem uma equipe preparada para atender ali, óbvio, né? Dentro do time ali do condomínio, tem sempre uma pessoa responsável, ou um administrador que fica ali no condomínio, ou um gerente, ou um zelador, muitas vezes, e a gente tenta solucionar da melhor forma, aí no final do dia a gente vai lá, lança no diário, e o síndico só vai saber no momento do diário. Então isso pra gente realmente... Isso faz um diferencial, né, Roberto? É a tranquilidade. O que a gente vende? Eu quero vender tranquilidade pro síndico. Hoje, se eu fosse síndica, tá? E não tivesse a certeza de uma empresa que me daria esse suporte, eu não iria querer fazer a obra. Porque é muito problema, Ana. Eu também acho. E o síndico é muito desleal com o síndico, deixar ele na mão numa situação respondendo problemas que ele não sabe a solução. Exatamente. Então, a gente se coloca na pele do síndico, olha para ele com cuidado, sabendo que muitas vezes tem síndicos que estão ali que não recebem absolutamente nada. É uma isenção da cota condominial que, abrindo parênteses aqui, tá, Roberta? Eu não vou falar o nome do síndico, nem qual o estado, mas uma vez eu conversando, você sabe que com o chá das síndicas, eu falo muito com elas no privado. Uhum. E aí teve uma síndica que chegou para mim e falou assim, Ana Paula, eu não posso perder a gestão desse condomínio, porque a isenção da cota condominial é o dinheiro que eu utilizo para comprar os remédios do meu filho. Olha. Então, assim... Não importa se é só isenção da cota condominial ou se é um prolabore alto, médio ou baixo, mas a pessoa... Que não é suficiente para os problemas de uma obra quando você contrata errado. Não é, por quê? As pessoas têm que entender o seguinte, se eu contrato a Franco Vieira,
né? Estamos aqui no podcast com você, a gente contrata o Franco Vieira. Mas se a gente for fazer um parâmetro com outras empresas e outras obras que a gente já fez, olha a diferença. Não tem dor de cabeça, a garantia vai ser respeitada, o funcionário é contratado, ele não é contratado só naquela obra para daqui Sim, a ele 2, 3 é contratado anos. na empresa, é no CNPJ da empresa. Sim, mas A assim... gente não abre CNPJ para obra, ainda que, por exemplo, quando a gente trabalha com retrofit, às vezes a gente fica 2 anos numa obra. Até poderia abrir um CNPJ específico, mas não, ele é registrado no CNPJ da Franco. Aquele funcionário está ali na obra, mas em algum momento ele pode sair, pode entrar um outro também cadastrado ali. Algumas situações, quando é uma mão de obra muito específica, a gente tem uma subempreitada, que a lei permite que isso aconteça, mas óbvio, com critério, com empresas que, né, empreiteiros que fazem um trabalho perfeito e que a gente possa dar garantia em cima do trabalho dele também. Sim, porque né? aí no final, quem fiscaliza é o engenheiro, que é o Marcelo, Não, e a que a gente sabe responsabilidade que é da é empresa. exigente, isso aí. Então, assim, o que eu fico mais preocupada com o mercado, Roberta? Como eu vim de petróleo e gás e construção civil, as coisas eram muito exigidas, eram medidas assim, ó, centavos, Sim. centímetros, e o condomínio ainda não está preparado para Não isso. tá. E aí, o que acontece? Vamos falar de um assunto que aconteceu. Você está fazendo uma obra ali na região da Lapa, e a gente sabe que o centro do Rio está precisando de muitas obras de reforma de fachada, algumas obras internas também e tal. O que acontece? Aquela região ali, ela está necessitando muito, sabe? Necessitando muito de uma revitalização. Se você pega qualquer o seu João das Couves com MEI para fazer isso, primeiro que ele não vai obedecer o prazo de garantia pós-obra. Pois é um detalhe que eu falo sempre, Ana. Uma empresa que não tem 5 anos de existência, ela não sabe o que é passar por uma garantia. Então, é um risco muito alto do síndico contratar uma grande obra pequenininha, tudo bem. Mas uma grande obra, a gente está falando aí de 200, 300, 400, até 5 milhões, às vezes, é uma obra de fachada. É um risco muito alto, porque essa empresa, ela ainda não sabe a dor que é. A Franco já cumpriu várias garantias. Ano passado, a gente cumpriu uma garantia, e assim, foi um impacto, mas nós temos fôlego financeiro para isso. Nós temos know-how para isso. Nós temos pessoas técnicas para analisar e fazer um laudo quanto a isso. Agora, quando é um condomínio que contrata uma empresa que não tem esse respaldo, às vezes vai precisar da garantia e não vai conseguir nem questionar sobre aquele problema que aconteceu. Às vezes o condomínio vai ter que pegar um advogado, pegar um engenheiro, enfim, vai ter um problema maior e um custo muito maior. Partes. E o pior, essa empresa que é pequenininha, ela não tem dinheiro. Vai entrar na justiça e você não vai levar. Então, assim, muito cuidado quando você vai contratar uma obra grande. O que a gente fala lá na Franco, compara a gente com uma empresa que tem mais de 17 anos. Não dá para comparar com uma empresa que tem 3 anos de existência, que não sabe nem o que é passar por um período de garantia. Então, assim, hoje na Franco, financiamento é próprio. Então, a gente tem uma saúde financeira onde eu posso financiar diretamente para o condomínio. Então, a gente tem recebíveis, às vezes, até 2028. Então, é uma empresa que tem um calibre financeiro, que tem um calibre técnico, né, ali voltado para a engenharia. Porque, às vezes, você tem ali uma pessoa que é técnica, mas é uma pessoa que não viveu. Você falou de ambiente petróleo e gás, né? Marcelo foi fiscal da Petrobras por anos, prestou serviço também para a Petrobras por anos. A gente está acostumado com editais que cada coisinha ali é milimetricamente medida. Recebia só por medição, né? Então, muitos condomínios, às vezes, caem nessa. Eu vou fazer uma obra por medição. Cuidado. Porque eu, como empresa, se é por medição e você não tem um fiscal, cuidado. Às vezes eu posso acelerar a obra e você não vai ter recurso financeiro para pagar. Porque quando você entra num contrato de medição, eu faço, você paga. Isso aí. É medido, você paga. Eu faço, é medido, você paga. Então, muito cuidado. O que é muito confortável para a gente hoje na Franco, nos nossos contratos? Eu entrego a obra antes de ter recebido todo o valor. Então, é uma obra que durou 1 ano. Às vezes, o financiamento é de 1 ano e meio, 2 anos.
dependendo do valor, né? Óbvio. E que a gente sabe que é a realidade hoje do condomínio, né? Nem todos os Sim. condomínios se preparam, e eu brinco muito com isso, né? Os condomínios não se preparam que daqui a 5 anos, 15 anos, 10 anos, vão precisar fazer uma obra de fachada, vão precisar fazer uma reforma na torre de água, Sim. vão precisar fazer uma revitalização e permeabilização da caixa d'água e da cisterna. Então, assim, é muito óbvio, né? Quando eu falo do diário de diagnóstico, hoje eu não estou com ele aqui porque eu viajei. Você tem, né? Eu tenho um diário de diagnóstico que legal. tem um checklist, mas assim, eu quero mandar um beijo pro pessoal da Paraíba, eu fui para lá e consegui vender tudo. Um beijo, todo mundo um com abraço. diagnóstico em dia, hein, Isso gente? aí. E aí, o que acontece? No diário de diagnóstico, a gente vem listando todas as necessidades Legal. e coisas que o síndico precisa visualizar se está legal. Muito bom. E aí, quando você verifica que aquilo ali... Vamos lá. Essa caixa d'água, qual foi a última vez que limpou? Qual foi a última vez que fez uma limpeza? Que verificou a impermeabilização? Uhum. Outra coisa, não pode ser o zelador do condomínio, tem que ser um engenheiro. Uma empresa, e aí, né? eu vou lá e brinco, né? Uma vez eu e você estava conversando, a síndica é lá do projeto do Chá das Síndicas e a Roberta está prestando serviço no condomínio dela. E aí a gente brinca que eu falo assim... Eu gosto de que você trabalhe para as minhas síndicas, porque eu pergunto para você, porque assim, se você cobra do síndico, você cobra do fornecedor e você faz esse conjunto. E aí eu falei assim para a Roberta, e aí, Roberta, eles têm engenheiro lá? Aí a Roberta, eu adoro quando tem engenheiro. Eu amo porque eu fico tranquila. Eu amo Olha quando como tem é que é fiscal. legal. Na Franco, assim, a gente fala, né? É o temor de um monte de empresas, mas pra gente é ótimo, porque você tá falando com um técnico. Uma pessoa que tá entendendo o que tá fazendo. E ele vai ser um interlocutor pro síndico, muitas vezes, né? Então é excelente, ele mesmo vai analisar o diário de obras. É óbvio que não é todo condomínio que consegue ter esse recurso. Tem essa questão também. Uma obra, ela precisa ser planejada. Hoje tem o teu diário de diagnóstico, que eu acho incrível, mas tem uma coisa muito importante aí no condomínio de vocês, certamente, que é a autovistoria, que já te dá um norte do que você precisa fazer. Então, pensando em fachada, de 2 em 2, 3 em 3 anos, faça uma lavagem, porque você consegue ali, através da lavagem, manter aquele revestimento que está ali, consegue ver se tem alguma área que já está desplacando, então você já faz a retirada, faz uma manutenção pontual. O problema é que as pessoas deixam tudo para pro fazer crítico, só daqui o crítico. quando estiver caindo. A gente foi num condomínio, você falou desse condomínio do centro, que é um desses casos, que chegou num ponto muito crítico, a gente está refazendo quase toda a fachada. Na verdade, a gente fez um primeiro diagnóstico, mas a gente só vai saber certamente o que está acontecendo ali quando a gente põe a mão para descascar tudo. Porque a Franco não vai lá e pinta. Isso. Ela vai lá, trata, para depois pintar. A gente foi num condomínio na Tijuca. Ali meio Vila Isabel, meio Tijuca. Teste de percussão. Primeiro a gente passou o drone e falou, não, esse teste aqui está caindo umas pastilhas, tudo certo. Subiu o meu pessoal para fazer, estavam de cadeirinha fazendo teste. Quando deu uma batida, saiu uma placa gigantesca. Inteira. Olha o perigo. Aquilo ali não foi visto, nem por ele que estava ali de perto. Então, assim, olha o perigo. E dali foi percebido que a reforma anterior, que foi feita 15, 20 anos atrás, teve ali um erro de execução. E com isso, a gente tirou muito mais do que estava previsto para ser retirado. Tinha um erro de execução, assim, de 2 montas, né? Uma delas, pastilha, 2,2, pequenininha, confete, que a gente conhece. Aquelas pastilhas que, dependendo caríssimas. da cor... Não, e dependendo da cor, você não consegue mais. Não acha mais. Essa pastilha, ela vem com tipo um papel atrás, né? Ele colou da forma inversa. Meu Deus. E aí o papel, a gente tirava assim, uma coisa terrível, terrível. Os meninos... É um case hoje Sim. da Franco. Então, além de ter sido uma execução ali na parte do tratamento errado, na parte do revestimento também foi errado. Quando que essa síndica ia saber? Não ia. Mas se ela tivesse feito uma lavagem conforme determina o manual da reforma da fachada, ela teria visto, porque na primeira lavagem ia cair uma partezinha ali e ela já poderia entrar com a garantia. Então, é muito importante que o síndico, ele se atente que ele tem que fazer a obra, não é quando o problema estourou ali. Ele tem que fazer a manutenção da fachada.
E quais são essas manutenções? Primeiro, lavagem, teste de percussão. Aí tem uma coisinha pontual, outra para fazer. A reforma total é um outro serviço, que é um serviço de embelezamento. Só que as pessoas utilizam a reforma total quando o prédio já está totalmente E aí o valor fica detonado. muito alto, e aí a hora que o condomínio fala no Exatamente. mercado, não, fazer reforma de fachada é muito caro. Não é que é caro, é porque tudo tem uma etapa, né? Exato. Se você faz etapa por etapa... ela tem um tempo de vida, né? Para tudo, né? E a fachada não é diferente. Ela tá ali exposta, sol, chuva, mofo. Às vezes a gente chega, eu acabo tendo muito acesso, eu não sou da área técnica, mas eu sou do marketing, então eu tenho que comunicar muito, do comercial também. Então a gente chega, vem uma plantinha, sabe quando começa a nascer uma plantinha da fachada? Esse da plantinha Aquilo da fachada tá detonado é o já, odó. porque se nasceu plantinha, tem vida e tem água. Então tem infiltração ali. Então, olha o cuidado. Vai lá, tira a plantinha. Não é só tirar a plantinha. Não, claro que não. Porque ali já foi, de alguma forma, comprometido. Eu já vou além. Como eu trabalhava na construção civil, eu falo, vem cá, nesse encontro aqui dessa quina da janela, nessa rachadura tá saindo uma samambaia. Olha isso. Olha que perigo. E aí a gente consegue ver que lá no centro tem muitas edificações dessa maneira. Que as pessoas por dentro mesmo dão aquela batidinha, aí você consegue ver lá dentro que ainda é aquele tijolo de barro maciço. Lá nós temos construção de 1950, 1961. Sim, que era uma outra Era uma outra realidade, era um outro método de construção. Hoje, eu moro num empreendimento que foi construído agora em 2016. Não, 2013, ficou pronto em 2016, me mudei em 2017. O que acontece? São placas. Não tem isolamento acústico nenhum, né? Uhum. Se você soltar um pum, você escuta do outro lado. Mas assim, em contrapartida é uma coisa de monte. Então, se eu falar assim, em 6 meses eu quero um condomínio de 15 blocos, você consegue fazer. Verdade, é diferente. Você vai encaixando como se fosse um dominó, pronto. Mas aí é aquela coisa, né? Se você não entende, é uma coisa que eu falo sempre com as minhas síndicas, e quero falar para vocês aqui que estão acompanhando o podcast, síndico, síndica, não coloque na sua cabeça algumas coisas que são faladas no curso, dizendo que você tem que acompanhar a obra. Você pode até acompanhar a obra, mas a responsabilidade técnica de acompanhar a obra, você já tem que colocar no cálculo dessa obra o acompanhamento técnico de um engenheiro, de uma engenheira. Ela precisa acompanhar, porque ela vai ter aquela visão técnica se aquela empresa que você escolheu, mesmo que seja mais barata, está fazendo corretamente. Sim, e ele já vai descartar também, vai te ajudar a fazer selecionar, né? Primeiro, vamos botar o edital da obra, né? Aquele escopo ali, o que precisa ter em cada uma das fases. O passo a passo que ele quer que faça. Porque muitas das vezes, Ana, a gente entra numa obra e quem é o consultor acaba sendo a gente. Chega, o Marcelo tem essa venda consultiva, então ele vai no prédio, ele acaba mostrando, sugerindo, porque se não for a gente, vai ser uma outra empresa. Exato. E às vezes, dependendo da empresa, a gente tem que ter cuidado. Então, eu não posso fazer um escopo de obra que não seja coerente com a empresa que eu tenho hoje. Então, muitas das vezes, o Marcelo dá essa assessoria e fala para o síndico, olha, essa é uma obra grande, contrata um fiscal, tem muitos fiscais no mercado, ele vai equalizar as propostas, vai te ajudar. E óbvio, né? Se você não quiser um fiscal, pelo menos veja uma empresa que você consiga falar com as pessoas da empresa, consiga falar com o engenheiro, que você tenha acesso minimamente a um diário de obras hoje, informatizado, não tem mais essa coisa de pegar papel, não, é ali, ó, no final da obra eu imprimo tudo e te dou, isso vale como um documento. Exato, então, para saber realmente o que foi utilizado por trás daquilo tudo que está na fachada. É a documentação mais importante depois que acaba a obra, onde você vai consultar tudo que aconteceu, quantos dias que choveu, se deu algum problema, se foi feito adequadamente, porque tem fotos, tem vídeos. Então, assim, muitas das vezes o síndico não contrata esse profissional para fazer uma análise antes, nem durante, e nem depois. Nem depois. Mas, pelo menos, veja uma empresa que te dê recursos de você minimamente entender se aquilo está sendo feito. E uma empresa que te atenda, sabe? Assim, que esteja ali, a gente tem todas as nossas obras. Tem um diário de obras,
que é para aquela coisa ali técnica, né, onde a gente vai colocar tudo o que aconteceu de forma técnica, e tem um grupo de condomínio, onde a gente vai tratar também questões do dia a dia do condomínio. Olha, eu preciso isolar uma área, olha, eu preciso que você comunique os moradores, a gente vai começar o processo da varanda da coluna X. Tem que tirar a rede. Exatamente, e aí você entrou num ponto. Eu gosto de falar da rede. Gente. Depois que a gente faz a reforma de fachada, o que acontece, Ana? A fachada tá toda bonitinha ali, né? Com a garantia. A partir do momento que você furou essa fachada... Você perdeu a garantia. E por que já não contrata você retirar e colocar rede? Os condomínios, porque é um custo. Tem gente que tem rede, tem gente que não tem rede. Tem alguns condomínios que fazem isso, tá? E aí a gente vai lá e isola. Roberta, eu mas acho é que uma as logística. Coisas... Sim, mas é uma logística um pouco complicada no dia a dia. Não mas é eu fácil. acho assim, ó. Se você pode fazer um trabalho por completo, por que você vai, sabe, dar uma volta ao mundo? Porque as pessoas vão tentar colocar a rede por dentro da casa e aí vai ter um curioso que vai botar o corpo lá de fora, vai furar, não vai furar ali no rejunte. Contrate uma empresa especializada também, porque o que acontece na maior parte das vezes? As pessoas procuram preço. Sim. E o que a gente vê do lado de seu fora da Manel que fachada? troca, você não vê. É o seu Manel que troca a torneira dele. Você não vê. O cara vai, na hora de furar, abre um buraco na fachada. Aquilo ali entra água. E aí já se foi a garantia. Você entende? Vai então, infiltrar assim, do mesmo nem jeito. digo, dependendo se foi feito de forma adequada, isolando aquela área ali, ok. Você não vai perder a garantia. A gente consegue analisar isso também. Mas é importante que você contrate uma empresa que vai trabalhar corretamente, que vai entender que aquela fachada ali é um patrimônio da tua empresa. Da tua empresa, não, do teu condomínio. É um patrimônio, a fachada Exato. é um patrimônio. Independente dela estar reformada ou não. Sim. Né? E a gente enfrenta muitos problemas na hora da tela, porque tem alguns moradores que não querem tirar. Ah, e aí, porque o meu que a gato gente cai, tem que porque meu fazer? filho cai, porque não sei quem cai. E o que a gente tem que fazer? Pintar, não vai ficar um acabamento perfeito, a gente vai lá, isola, acabou. Tá segura a fachada. Mas na hora que ele precisa trocar. Então, o ideal é que, enquanto esteja nesse processo, o síndico também conscientize os moradores, é a hora de repente, a gente ficar com tudo bonitinho. Quer trocar, todo mundo troca. padronizado, entendeu? Dá tempo de fazer isso. Você para e pensa, né, Roberta? As pessoas falam assim, poxa, mas a Ana Paula e a Roberta vão falar só de fachada. Eu sei tudo de fachada, que coisa chata. E aí você vê todos os pontos que a gente levantou. O ponto de você acompanhar o condomínio, porque você sabe que o seu produto não é aquele produto que você compra hoje e amanhã você tem que comprar de novo, porque ele não acaba. Ele tem um prazo, ele pode ser daqui a 5, 6, 7, 10 anos. O cuidado que você tem do pós, para poder você trazer eles para o Fono Conecta, para você continuar se conectando com ele, porque você acredita que aquele síndico fez um bom trabalho naquele condomínio, ele vai ser convidado para outros condomínios, e aí ele pode levar a franco. Aí você fala da tela, que é uma das dores de cabeça que todo síndico tem, todo síndico fala, tira a tela, bota a tela, faz não sei o que na tela, e depois a pessoa ainda fala assim, mas depois daquela reforma aqui com a Franco Vieira, começou a entrar água em tal lugar. Não, você tirou a tela, você colocou a tela por conta própria, não trouxe uma empresa profissional, e aí deu esse problema de vazamento. E sabe o que é curioso, Ana? Quando a gente trabalha certo, é muito bom. Por quê? Lá no Diário de Obras, ele vai ver que na coluna dele, todo o processo... Porque eu não trato a fachada e amanhã eu estou pintando. É todo um processo. Às vezes é um processo num pano de fachada que demora um mês. Vai estar lá, eu fui lá, lavei, descasquei, tratei para depois pintar. E no Diário de Obras está ali. Não tem como falar, depois descascou tudo. Não tem como, porque está ali o processo narrado, né? Você consegue acompanhar todo o processo. Toda a narrativa passo a passo da obra. Exatamente. As pessoas têm que, assim... O que essas duas estão falando que eu tô perdida, não tô entendendo nada? Cheguei agora. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei com petróleo e gás e na construção civil. E lá não era de qualquer jeito. Chega a madeira, descarrega ali, você prega, você... Não.
tem todo um cronograma do que vai ser feito. Vai cortar de tal tamanho para fazer a forma, vai cortar o plastificado, vai fazer assim, vai fazer assado. E quando as pessoas me viam, aí eu volto lá atrás, onde a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Quando eu falava muito assim, o pessoal falava assim, mas você fala igual peão de obra, é o convívio, gente. Não tem como. Eu trabalhava com madeira, eu trabalhava com plastificado, eu ia na rua, ali no centro, tem a Paralixo da época que eu era da construção civil. Ai, que eu não legal. tô lá mais, mas olha a qualidade do Sim, material. sim. O Paralixo ainda tá lá. Então, assim, eu sou apaixonada pela construção civil, eu estava assim, muito Você ansiosa. respira, né, a construção Isso. civil, né? Então, assim, eu acho engraçado que a gente já fala que o síndico já tem um olhar crítico. Sim. Quando é um síndico que já trabalhou na construção civil, Não é tem pior como. ainda. Porque olha assim... É um olhar ué, treinado, né? Você por que acaba tá saindo treinando. aquela planta ali, gente? Olha, ali tem isso. Aí olha pro outro lado, fala. Aí olha pro outro lado, fala. E aí, o que acontece? Eu falo assim, gente, o meu linguajar, como se eu fosse uma engenheira, é por conta do convívio que eu tinha com o engenheiro. Sim. Porque assim, ó, o meu concorrente, ele vinha com preço mais baixo do que o meu, mas às vezes ele não entregava o que eu entregava. Que é exatamente isso que a gente tá falando. Sim, é a qualidade, diferença entre valor e preço, né? É qualidade, valor é o valor. ticket lá que você paga, né? Por exemplo, o pessoal... Quer dizer, preço é o ticket, valor é o que você entrega. Você entrega uma madeira com 1,8 centímetro de espessura. Não é a mesma coisa com 2,2. Eu já cheguei em obra, Roberta, que a pessoa subiu em cima de uma prancha, que na verdade eram as 2 tábuas de 30, uma em cima da outra, e a pessoa levou um tombo e caiu. Eu cheguei na obra naquele exato momento. E aí, como eu sou comercial, você me conhece, eu aproveitava todas as oportunidades. Eu falava assim, vamos chamar o SAMU, não mexe nele, e você vai responder um processo. Você não pode fazer uma prancha de andaime com uma madeira... Cadê o técnico de segurança? Isso aí. Cadê o engenheiro que não viu esse armengue com 2 aí? tábuas de 30. Tábua de 30 para proteger. A gente chama de armengue, né? Foi lá e deu aquele jeitinho. Isso. Não, gente, tem todo um processo. Existem normas técnicas que regulamentam o trabalho em altura. As pessoas têm que entender o seguinte... Eu e você somos empreendedoras. A gente quer realmente que as pessoas empreendam. Mas as pessoas têm que entender que muitas das coisas que você vai empreender vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Nossa. E a gente falou aqui de valor, de preço, mas a gente também pensa na vida humana. Claro, você vai colocar um colaborador no balancinho, ou você vai colocar ele em altura, ele tem que ter o curso da NR35, ele tem que ter todo o conhecimento. Eu nem falei nisso, né? Porque isso é o básico do básico do básico. Mas assim, ó, eu fui para Porto Alegre e o pessoal falou muito de ancoragem. Condomínio tem que ter um seguro também, né? Tem que ter o seguro dos colaboradores, tem que ter o seguro da obra, tem que ter ancoragem, tem que ter um monte de coisas. A ancoragem é a cereja do bolo, né? Seria muito importante que as edificações, o quanto antes, se adequassem em relação à ancoragem. Isso aí é uma questão, assim... importante, mas não só se adequar, façam as manutenções também, porque não adianta você fazer as ancoragens e não ter as manutenções, né? E pendurar alguém ali e, de repente, ter um acidente também. Eu acho assim, se a gente for falar... Olha que a gente não falou quase nada. Precisaria de mais uns 3 podcasts. Eu nem falei da parte que eu mais gosto disso tudo. Isso, mas assim, precisaria de mais uns 3, 4 podcasts. Com certeza, Roberta, você vai ser convidada novamente para a gente falar nessa parte que você gosta, na parte que eu gosto. Mas eu quero finalizar aqui para todo mundo. Seguir as páginas da Franco Vieira, seguir a página do Chá das Síndicas, ir no evento do Chá das Síndicas, seguir os eventos que ela faz do Conecta também. Mas o primordial, gente, não seja responsável de acompanhar a obra. A partir do momento que você começa a fazer a tratativa para fazer uma obra, seja de fachada ou de qualquer outra parte do condomínio, coloque lá também o custo de um engenheiro técnico para acompanhar. Não tem problema nenhum. É como a Roberta mesmo fala, eu adoro quando tem fiscalização de um engenheiro técnico. Sabe por quê? Endossa a qualidade do trabalho. Olha que interessante. Amanhã a gente tem a Expo Síndico, né? A gente tem 3 fiscais nossos que falaram, vou ficar lá no estande com vocês, eu quero... Ou seja... A relação é tão boa e eles... Porque a gente também facilita a vida deles, né? Quando você tem uma empresa que entrega
realmente documentações, entrega ali todo dia a dia, é bom para o fiscal também. Então, assim, isso é uma engrenagem. Se essa engrenagem estiver funcionando, qual que é o resultado? É um benefício para o seu condomínio, é um benefício para o seu condômino, é uma valorização. Quando eu falei que eu não falei da parte que eu mais gosto, é que uma obra de condomínio, muitas vezes, valoriza de 25% a 30% o valor da unidade autônoma, comparado com uma outra edificação que não foi reformada. A gente tem um caso emblemático dentro do condomínio, da Franco, que é o edifício Facile. Era um edifício ali na Bandeirantes. Ele era muito sujo, muito feio, as pessoas não queriam morar ali. Depois da reforma, e óbvio, de uma administração que, cara, super correta, cuidadosa, o condomínio foi valorizado em 50%. As pessoas passam lá hoje... Eu conheci você pessoalmente, você mostrando o vídeo do antes e depois desse Exatamente. condomínio. A gente tem lá no podcast da Franco, que é o Franco Conecta, a gente tem o subsíndico de lá falando sobre isso, e ele não é nada mais, nada menos do que uma autoridade dentro do mercado imobiliário. Ele faz parte de uma comissão dentro do mercado imobiliário, é uma pessoa muito ativa. Ele falou, Roberta, se os síndicos entendessem que reformar a fachada valoriza o patrimônio dos condôminos, o que acontece com a gente depois que a gente reforma? A gente vê um monte de plaquinha de venda. É a hora de vender, porque está valorizado. Exato. Então, se a gente consegue valorizar um patrimônio que, às vezes, a pessoa levou uma vida inteira para construir, ela conseguiu vender com valor, sabe, adequado, um valor que ele possa investir em outras coisas, isso está potencializando ali uma família. Claro. Então, a gente tem essa cultura dentro da Franco, né, de olhar para as famílias. Porque, afinal, a gente trabalha somos uma empresa que trabalha para famílias. É uma família trabalhando para outras famílias. E, para finalizar, Roberta, eu quero falar o seguinte. A gente precisa entender que o gestor ou a gestora, ele não caminha sozinho, mas ele precisa de empresas que tenham realmente responsabilidade de cuidar do cliente. Porque não é só o síndico, é o condomínio. Você tem vários clientes ali dentro que podem ter imóveis em outros lugares, que tem parentes que vão visitar e falam, quem foi essa empresa aí que fez a reforma de vocês? Foi rápido? Foi cuidadoso? Foi legal? Vocês não precisaram se mudar por causa do barulho? Vocês não precisaram pegar barulho o carro e colocar na rua? Não, mas respeitando o horário. Lógico, então, lógico. assim, a gente falou aqui dos procedimentos corretos, mas a gente sabe que a obra, a maioria dos problemas é quando você não segue as regras. É verdade. Porque o regimento interno não tem que ser respeitado só pelos condôminos, tem que ser respeitado também pelos prestadores de serviço. Exato, e quando também o síndico consegue ter uma comunicação, né? A Franco ajuda muito, porque às vezes a gente pega um síndico que acabou de ser eleito, tá ali 5 meses, ele ainda não sabe, nunca passou por uma grande obra. Então, como a gente entende os problemas que tem na obra, a gente acaba orientando o síndico, olha, vamos fazer esse comunicado, coloca no elevador, vamos fazer essa parte aqui, não vamos fazer essa parte da piscina porque está chegando o verão, vamos fazer num outro momento para não precisar isolar a piscina. Então, é importante também ter essa comunicação empresa síndico e síndico moradores, para que tenha uma obra assim, o mais suave possível, vamos colocar assim. Gente, não percam os próximos episódios. Roberta, obrigado. Obrigada muito, a você, muito Ana. obrigada. Parabéns pelo podcast, tá lindo. Gente, obrigada e fiquem seguindo as nossas páginas e sigam a Franco Vieira e o Chá das Síndicas para que todos saibam o quanto que é importante cuidar do seu cliente final. É isso aí. Beijo.